Agora, para quem é revelado isso? Para quem Jesus Cristo fala? Para mim, para você, ou em primeiro lugar ele falou para João? Para João, na verdade. João, o evangelista. João, que escreveu o Evangelho segundo João. João, que escreveu as cartas. Esse é o João que recebe a revelação de Jesus Cristo. Agora, alguns detalhes. O primeiro detalhe é que João escreve o Apocalipse, ou recebe a revelação do Apocalipse, por volta do ano 90, segundo slide. Os irmãos sabem, no ano zero, antes do ano zero, era o Antigo Testamento. Então a contagem é de Adão e Eva. Vou botar aí ano 1000, ano 2000, ano 5000, Adão e Eva, vai descendo até o ano zero. Chega no ano zero, começa de novo. Então, ano zero, nascimento de Jesus Cristo. Ano 33, morte, ressurreição, ascensão de Jesus Cristo. Começa a igreja no livro de Atos. Os apóstolos se espalham pelo mundo. E João é um desses que se espalha pelo mundo. Só que no ano 96, por volta do ano 90, entre 90 e 100, começou uma perseguição de um imperador chamado Domiciano. Nós vamos ver a cara desse sujeito já já. Esse imperador Domiciano prendeu João e mandou João para uma ilha na Grécia, chamada Ilha de Patmos. E nessa ilha, João tinha que fazer trabalhos forçados numa mina. João já estava velhinho, mas ele estava preso nessa ilha de Patmos. Pode passar o próximo slide? Não tem como ver direito, mas essa é a ilha de Patmos, tá certo? Os irmãos poderiam ter uma bacia ali, como ela é hoje, tá? Próximo slide. Não dá para ver muito bem, porque não deu para pegar o slide correto, mas ali é uma cidade onde estão aquelas partes brancas. As ilhas gregas hoje são repletas de casas brancas. Então ali embaixo tem uma cidade e ali tem uma baía. Vê se tem outro slide, Jackson. Não, volta, tá? Essa é a ilha de Patmos hoje. É o lugar para onde João foi naquela época. Hoje é um lugar extremamente bonito, naquela época também era. Mas naquela época era uma ilha-prisão. E João foi para essa ilha de Patmos trabalhar nas minas. Pode passar o próximo slide? Esse é o imperador Domiciano que enviou João para a ilha de Patmos por volta do ano 90, entre o ano 90 e 100. É um busto dele. Esse imperador Domiciano, ele foi o primeiro imperador, segundo imperador a perseguir os cristãos. O primeiro foi Nero. Ele foi o segundo imperador a perseguir os cristãos. E ele começou a perseguir os cristãos porque Roma, nessa época, que era a capital do império, estava passando fome danada. Estava uma escassez de comida. E ele começou a ocupar os cristãos por essa escassez de comida e mandou perseguir. Então mandou João para essa ilha paradisíaca que nós acabamos de ver, que é a ilha de Patmos, tá certo? No versículo 9, ele diz, 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No versículo 10, ele diz, quando ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? Domingo. Você sabe que o dia do Senhor é domingo, correto? Não é domingo o dia do Senhor? Sabe de onde vem a palavra domingo? Sabe? A palavra domingo vem da palavra latina Dominus Dei, dia do Senhor. É daí que vem a nossa palavra domingo, da palavra latina Dominus Dei, dia do Senhor. Quando ele diz, me achei, no versículo 10, achei um espírito no dia do Senhor, ele está falando no Dominus Dei, no dia do Senhor, no domingo nosso. Tá certo? Os judeus adoravam a Deus no sábado. Os cristãos escolheram o domingo por ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo. É o Dominus Dei no domingo. E nesse domingo ele tem essa revelação do que iria acontecer. E Jesus Cristo dá uma ordem clara para ele. Ele diz, no versículo 11, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, essas, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, essas 7 igrejas realmente existiam na época de João. Já que pode passar outro slide? Essas 7 igrejas realmente existiam na época de João. E eram as 7 igrejas mais importantes que haviam naquela época. Os irmãos podem ver que ali nós temos a ilha de Patmos, e daí nós temos as igrejas. E quando Jesus Cristo manda João escrever as igrejas, Jesus Cristo manda João escrever, em primeiro lugar, para mais perto, e daí por diante até chegar a mais longe. Então, a ordem de distância é a ordem que Jesus manda João escrever. Em primeiro lugar, escreve para mais perto. Qual é a mais perto? Éfeso. Depois de Éfeso, qual é a mais perto? Esmirna. Depois de Éfeso, depois de Esmirna, qual é a mais perto? Pérgamo. Depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por ordem de distância. A distância entre cada cidade dessas são cidades. Só havia uma igreja nessa cidade. A distância entre cada cidade dessa era aproximadamente 55 a 70 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. E ele está ali em Patmos e manda escrever para cada uma das cidades. Mas não haviam só essas igrejas. Haviam várias igrejas em cidades menores ao redor dessas. Só que essas cidades eram mais importantes. Essas cidades eram chamadas de centros postais da igreja. Então, qualquer carta que chegasse a qualquer uma dessas igrejas era copiada e mandada para as cidades ao redor. Eram como se fossem cidades satélites dessas cidades. Eram 7 cidades grandes, com várias cidades ao redor. Cada cidade tinha várias igrejas pequenas. As cartas chegavam para essas cidades. Nessas cidades, a igreja reescrevia as cartas e mandava para outras cidades menores que ficavam ao redor dessas. Então, essas 7 cidades realmente existiram, tá? E João escreve, em primeiro lugar, para essas 7 cidades, para essas 7 igrejas. Mas existe um detalhe. Lembra que eu falei no início que o Apocalipse era para o tempo de João, mas também era para o nosso tempo? Sabe por que é para o nosso tempo também? Porque Jesus ele não escolhe aleatoriamente, ele não escolhe por acaso 7 igrejas. O 7 é um número simbólico na Bíblia. Os irmãos se recordam que Deus ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, correto? O 7 na Bíblia e para os judeus significava o número da perfeição, o número do todo. Quando se falava em 7, se dizia o número completo, o número do todo, aquilo que simbolizava tudo. E aí, quando se lê que o Evangelho, que o Apocalipse é enviado para as 7 igrejas, e 7 significa o todo, se entende que, em primeiro lugar, realmente o livro do Apocalipse era para ser enviado o livro para as 7 igrejas. Mas, em segundo lugar, era para ser enviado o livro para todas as igrejas em todos os tempos.